que o livro de Samuel, ele é marcado pelo fim da teocracia. A teocracia significa sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentos no poder religioso, ou seja, é o fim da teocracia, onde Deus deixa de conduzir, de governar sobre o seu próprio povo e dá o início da monarquia. A monarquia é uma forma de governo onde um rei é levantado para exercer o papel político, ou seja, onde um rei é levantado para governar, para liderar, para conduzir o povo. A palavra de Deus diz, como sempre, Israel não estava feliz. E eles então chegam para Samuel e pede um rei, e pede um líder. E esse pedido, a palavra de Deus diz que entristeceu, fala entristeceu o coração de Samuel. Porque Samuel sabia o quanto era maravilhoso ser conduzido pelo próprio Deus, ser liderado pelo próprio Deus. E Samuel fica tão triste que o Senhor tem que falar com Samuel e Deus fala para Samuel: Samuel, não fica abatido, não fica triste, não fica entristecido, não se deixa abater por isso, Samuel. Sabe por quê? Porque eles não têm rejeitado a você, eles não têm rejeitado a sua liderança, é a mim que esse povo tem rejeitado. É a mim que esse povo tem rejeitado. Fala para eles, Samuel, anuncia ao povo como será se realmente for levantado um novo rei, um rei para Israel. E Samuel então começa a falar ao povo: se um líder, se um rei for levantado como as outras nações, vocês vão perder as suas filhas. Todas as suas filhas que são virgens vão ter que servir ao rei. Vocês vão ter que ser servos do rei, tanto vocês homem quanto mulher. Vocês vão ter que pegar todas as suas ovelhas, todos os seus gados. Eles não serão mais seus, mas estarão sob o poder do rei, do líder. Mas o povo de Israel era um povo mimado. E eles começam a bater o pé e falar: nós queremos um rei, assim como as outras nações. E então Deus fala para Samuel: Samuel, levanta, que hoje você vai ungir um rei. E então Samuel vai e unge o primeiro rei de Israel, Saul. A palavra de Deus diz que Saul era um homem, um jovem de boa aparência, que em Israel não existia nenhum que se comparasse a Saul. A palavra de Deus diz que os homens mais altos de Israel dava em seus ombros. E a palavra de Deus diz que quando Samuel escolhe, levanta Saul como um rei, o Espírito de Deus vem sobre Saul e ele se torna um novo homem. E ele começou muito bem o seu reinado. Ele começou a conduzir o povo de Israel. Mas em um dado momento, Saul começa a pisar na bola. Em um dado momento, Saul começa a desagradar a Deus. Um dia, Deus falou para Saul assim: Saul, levanta, pega todo o seu exército e vai, porque hoje nós vamos guerrear contra os amalequitas. E a vitória já é do povo de Israel. Mas veja bem, Saul, chegando lá, você não vai poupar ninguém. Você não vai poupar criança, você não vai poupar idoso, você não vai poupar velho, você não vai poupar animais, você não vai poupar ouro, prata, nada. Você vai destruir os amalequitas. Saul se levanta e vai para a batalha. Mas a palavra de Deus diz que Saul poupou tudo que era bom.
Saul começou a olhar os animais. Saul começou a olhar as pratas, o ouro, tudo aquilo que tinha de melhor naquela cidade, naquele lugar. E ele poupa, desobedecendo assim o Senhor. E olha o que o Senhor fala em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 34. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Olha que forte. Deus se arrependeu de ter levantado Saul como um rei, como um líder, para conduzir o seu povo, os seus filhos. Porque Saul desobedeceu o Senhor. Mas Deus fala para Samuel: levanta, Samuel, enche o chifre de azeite, porque hoje você vai ungir um rei a quem eu tenho escolhido, a quem tem atraído o meu coração. Vai até a casa de Jessé, e lá eu te mostrarei quem é que vai liderar o meu povo, quem é que vai reinar sobre Israel, quem é que vai ocupar o lugar de Saul. E Samuel foi então à casa de Jessé, e chegando lá, ele fala para Jessé que mostra os seus filhos, porque hoje o Senhor levantará um novo rei. Então Jessé começa a trazer os seus filhos, traz o primeiro, traz o segundo, e todos aqueles que foram aparecendo diante de Samuel, Deus foi falando: não é esse, não é esse. E a Bíblia fala que quando entrou um bem bonito, forte, alto, Samuel falou: é esse. E Deus falou para Samuel uma frase que é muito conhecida, mas que é profunda, que traz verdade, que traz beleza. Deus falou para Samuel: Samuel, não é esse. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Porque o homem se atenta para a aparência, mas eu olho para o coração. Eu vejo a intenção, eu vejo o coração, eu vejo o interior. E aí Samuel fala assim para Jessé: mas acabou os seus filhos? Em algumas versões fala assim que Jessé se lembrou que tinha mais um filho. Ah, não, tem mais um, o pequenininho. Ele está lá apacentando minhas ovelhas. E aí Samuel falou: manda chamar. E ninguém vai comer nessa casa, ninguém vai cear nessa casa até que ele chegue. E quando Davi, um ruivo, acredito que de olhos claros, porque a Bíblia fala que os olhos de Davi eram vivos. Ele era o homem de boa aparência, bonito. E quando ele se achega àquela casa, Deus fala para Samuel: é ele quem eu tenho escolhido, é ele que tem me agradado, é ele. E então Samuel pega aquele chifre e unge a cabeça de Davi. Mas Davi, logo após aquela unção, não se tornou rei imediatamente. Não foi colocado na mesma hora uma coroa sobre a cabeça de Davi. Não. Ele voltou a pastorear, a cuidar das ovelhas de sua família. Era como se tivesse uma profecia sobre a vida de Davi. Foi como se tivesse uma palavra sobre a vida de Davi. Ei, você será o novo rei de Israel. E a minha pergunta para você nessa noite é: quantos aqui têm uma palavra sobre a sua vida? Quantos aqui têm um propósito que o Senhor designou para você? Quantos aqui?
E eu quero falar sobre algo que foi um marco na vida de Davi. E eu confesso que eu queria o 2 Samuel, mas Deus me levava para essa passagem. E eu estava sentada no sofá da minha casa. E a gente sempre compartilha aquilo que a gente vai falar. E estava o Tiago no computador, o Isaac estava do meu lado. E o Tiago falou assim para mim: eu vou fazer igual você faz comigo. Sobre o que você vai pregar? E eu falei assim: sobre Davi e Golias. O Isaac olhou para mim e falou assim: mãe, mas isso aí é coisa de criança. E o Tiago olhou para mim. E outra coisa, todo mundo já conhece a história de Davi e Golias. E eu quero falar sobre a batalha mais conhecida da Bíblia, sobre Davi e Golias. Mas eu quero te falar algo. A história de Davi e Golias não é apenas uma história de criança. Não é algo que todo mundo já conhece. A história de Davi é marcado pela glória de Deus, pela manifestação da glória de Deus através da vida de Davi. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar hoje sobre o poder de Deus. Eu quero falar hoje sobre a glória de Deus. E é isso que essa passagem traz para nós nessa noite. E o tema da minha ministração, coloca aí. Vencendo grandes desafios. Minha pergunta para você é: você já teve alguma adversidade, passou por alguma adversidade na sua vida? Quantos aqui já passaram por algum problema, por alguma adversidade? Acredito que todos nós. Mas aqueles que não passou ainda, eu quero te falar algo triste nessa noite. Você vai passar. Porque o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos problemas. Quando Jesus disse assim, nesse mundo você vai ter aflição, ele estava querendo dizer assim: ei, nesse mundo você vai ter problema no seu casamento. Nesse mundo você vai ter problema lá no seu trabalho. Nesse mundo você vai ter problema lá na sua escola, na sua faculdade. Nesse mundo aqui você vai ter problema com os seus filhos. Nesse mundo aqui você vai ter problema dentro da igreja, nos ministérios. Porque nós estamos vivendo em um mundo. E esse mundo ainda não é a Nova Jerusalém. Nesse mundo, nós não fomos transformados em um corpo, em uma mente perfeita. E por isso nós passaremos e passamos por grandes aflições. E o dia mau, ele sempre vai bater na minha e na sua porta. E a forma com que nós lidamos com o dia mau mostra se nós servimos ou não ao nosso Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. E a gente vai ler. É um pouquinho extenso. Se você não quiser ler, feche seus olhos, mas preste atenção no que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, que fala assim, ó: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão.
e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem estas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o filho mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou os seus desafios habitual. E Davi ouviu. Repete comigo assim. E Davi... Não, repete forte. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a filha em casamento e isentará de impostos de Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isto que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora, se não posso nem mesmo conversar? Então ele se desviou para o outro lado e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar com ele. E respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai.
Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com as suas próprias túnicas, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, não posso, não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isto, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso, e disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses e disse-lhe: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele mesmo entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em sua direção, Davi correu para a linha de frente, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou e o matou. Amém? Até aí. Quando nós lemos aqui sobre Davi e Golias, a figura de Golias, né, é uma representação de todos os levantes, de todas as adversidades que se levantam contra nós, né? A figura de Golias é uma representação do pecado, da maldade, de tudo aquilo que aflige o povo de Deus. E eu quero falar hoje sobre alguns passos para eu e você sairmos vitoriosos diante da afronta de Satanás, diante dos levantes, diante do dia mau. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é: não se conforme. Olha para o seu irmão aí e fala: não se conforme. Abra para mim 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E o primeiro ponto é: não se conforme. A palavra de Deus diz que por 40 dias, 2 vezes ao dia, Golias afrontava
todo o exército de Israel. Por 80 vezes, Golias afrontou o exército de Israel. Não seja como esse exército, tímido e medroso, que ouvia as afrontas de Golias e continuava da mesma maneira. Muitas das vezes, nós estamos dessa forma, como esse exército. O nosso casamento não está bom, o nosso emprego não está bom, o ministério não está bom, os filhos não estão bem. E sabe como a gente fica? Da mesma maneira. Mas a palavra de Deus diz que Davi ouviu uma única vez e não se conformou com aquilo. Davi não se conformou com aquela situação. Quando o gigante se colocou ali para afrontar o Deus vivo, Davi não se conformou. Davi falou assim: quem esse filisteu incircunciso pensa que é para afrontar o Deus vivo? Não se conforme. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Não se conforme com essa adversidade que chegou na sua vida. Não se conforme. Não seja como esse exército. Muitas das vezes, as adversidades chegam, o dia mal chega, os problemas chegam. E sabe como a gente se comporta? Como esse exército. Esse exército olhava para Golias e via um gigante. E via, aparentemente, algo invencível. A palavra de Deus diz que Golias tinha 2,90 m, aproximadamente 3 metros. Pensa, 2 vânias. O cara era grande. Ele tinha as melhores armas. Ele tinha o melhor escudo. Ele era guerreiro desde a sua mocidade. E muitas das vezes, as adversidades, o dia mal, nos faz ficar como esse exército, com medo e paralisado. Esse exército não era qualquer exército. Era um exército poderoso. Era um exército que tinha vencido N batalhas. Várias batalhas esse exército tinha vencido. E muitas das vezes o levante, sabe? Muitas das vezes as artimanhas que o diabo usa para nos paralisar é a mesma que Golias usou. Golias sabia que se o exército de Israel se levantasse, os filisteus seriam destruídos. Então sabe que Golias fez? Chamou mano a mano. Desafiou mano a mano. Escolhe um para lutar comigo. Porque ele sabia que todo o exército poderia destruí-los. E a afronta de Golias fez com que o exército de Israel ficasse amedrontado e sem estratégia de ataque. É isso que muitas das vezes acontece comigo e com você. Às vezes, parece algo tão grande. Parece algo invencível. Que me deixa e que te deixa sem estratégia de ataque. E o primeiro ponto é: não se conforme. Davi não se conformou com aquela situação. Davi não se conformou com aquela situação. Não se conforme.
Sabe? Se o seu casamento está em ruínas, não se conforme. Se sua vida profissional está em ruína, não se conforme. Se suas notas da sua faculdade estão em ruína, não se conforme. Não se conforme. A palavra de Deus diz que o que o Senhor tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. O que estiver fora disso, não se conforme. Não se acostume. Muitas das vezes nós nos acostumamos com um casamento em ruínas, com filhos desobedientes. Nós nos acostumamos com algumas situações. Aquele povo, aquele exército estava acostumado com as afrontas de Saul. Mas seja como Davi. Davi ouviu por uma vez e ele não se conformou. Davi não se conformou. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade que quer enfiar tantas coisas a nossa goela abaixo. E eu posso falar algo para você? O exército do Senhor tem se acostumado. Sabe? Feminismo, ideologia de gênero, tantas coisas que vêm para destruir a nossa família. Mas o exército tem se calado. O exército tem se acostumado. Ah, mas parece tão difícil, não tem como lutar, não tem como vencer. Tem sim. Se todos os crentes se posicionassem como cristãos verdadeiros do céu, eu queria ver se nós não calava a boca de governo e do que fosse. Nós não podemos nos acostumar com as afrontas de Golias, querendo destruir o exército, querendo destruir todo o povo de Deus. Porque Golias, ele não queria um homem para lutar. Ele queria destruir todo o povo de Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século. Ah, mas é normal. Não é normal. Se não está na palavra de Deus, se está fora da palavra de Deus, então não é normal. Não nos conformemos. Amém? O segundo ponto: se desvie de Eliabe. Coloca aí 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Fala assim, ó: quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que Davi olhou para Eliabe e falou assim: que fiz eu agora? Eu só estou aqui conversando. E o outro versículo fala assim, que ele se desviou de Eliabe. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que muitas das vezes a gente não derrota Golias? Não derruba Golias? Porque a gente perde tempo discutindo com Eliabe. Sabe por que a gente não destrói Golias? Porque a gente dá ouvido para Eliabe. Golias não queria saber não de Eliabe. Davi, quer dizer? Davi não queria não saber de Eliabe. Sabe o que ele falou? Que fiz eu agora? Mas deixa eu me desviar de você,
Eu tenho algo mais importante para fazer. Eu quero destruir Golias, a quem ele tem afrontado o exército de Deus vivo. É isso. Ele calou a voz de Eliabe. Sabe, nós precisamos silenciar as vozes que tentam fazer eu e você desanimar e paralisar. E sabe o que é muito triste? É que às vezes o Eliabe não são de fora. Às vezes o Eliabe são aqueles de dentro. São os mais próximos, que tenta nos paralisar. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Era quem deveria proteger, quem deveria cuidar de Davi. Fora o Eliabe que existe dentro de mim e de você, que é a nossa carne. Quantas vezes nós vamos precisar silenciar esse Eliabe? Porque a nossa carne, às vezes, ela grita. A nossa alma, ela quer fazer tudo que é contrário à palavra de Deus. O Espírito Santo está falando para você: vai lá no quarto, orar, ler a palavra. E a sua carne está falando para você: não, pega um cobertor, pega um travesseiro, um balde de pipoca e vamos assistir Netflix. E sabe o que você vai precisar fazer para viver em vitória? Calar Eliabe e falar assim: hoje eu decido servir a Deus. Lá no seu trabalho, quando alguém pisa no seu calo e você tem vontade de explodir, você vai ter que falar assim: Eliabe, eu vou dar a outra face. Você não precisa ficar discutindo com Eliabe. Silencie como Davi a voz de Eliabe e se desvie para a sua missão. É isso que Davi fez. Davi falou assim: Eliabe, que fiz eu agora? Mas enfim, deixa eu ir, porque tem um Golias me esperando. Silencie a voz de Eliabe hoje, para você viver uma vida boa, perfeita e agradável. Terceiro ponto é: tenha experiência com Deus. Tenha experiência com Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, do 33 ao 37, foi a parte, eu não vou ler porque senão o tempo não vai dar. Foi a parte em que Saul falou assim: você vai lutar com Golias? Não tem condição não. Mas aí Davi falou assim para ele assim: eu vou, sabe por quê? Porque eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso pega essa ovelha, eu vou lá, arranco a ovelha da sua boca, pego na juba do leão e eu dou golpes até matá-lo. Você precisa ter experiências com Deus. Sabe, Davi, ele tinha experiências com Deus. Ele não conhecia Deus somente de ouvir falar. Quando Davi não se conformou e falou: eu vou enfrentar esse gigante, ele falou porque ele tinha convicção, porque ele conhecia, porque ele tinha experiência de quão grande era o Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir... Não, gente, não tem crente aqui não, Senhor. Vamos de novo, faz de conta que eu não falei. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas as experiências fortalecem a nossa fé. As experiências que nós temos com o Senhor
fortalece a nossa fé. E quando eu estava estudando, eu lembrei de algo que fez muita diferença na minha vida. Eu lembro que a gente recebeu uma oportunidade, eu e meu esposo, de irmos pastorear uma igreja da Templo Vivo, lá em São Lourenço, Minas Gerais. Meu marido, na época, era autônomo e eu trabalhava numa empresa muito boa, por sinal, aqui em Extrema. E a gente falou sim para Deus, e eu lembro que eu pedi para eles me mandarem embora, porque o seguro-desemprego me supriria por algum tempo sem precisar trabalhar, porque o meu filho era pequeno, o Isaac era um bebê. E eu lembro que, enfim, a gente foi. E chegou lá, eu fui dar entrada no meu seguro-desemprego. E o Ministério do Trabalho entrou em greve. E eu não conseguia dar entrada no meu seguro-desemprego. Gente, eu não sei como é hoje, tá? Não sei se hoje é pela Caixa, mas eu sei que na época era pelo Ministério do Trabalho. Não sei como funciona hoje. E eu sei que eu não conseguia dar, e as coisas foram ficando difíceis, E eu lembro que chegou um dia que eu não tinha mais leite para dar para o Isaac. E ele era um bebê. E eu lembro que eu falei assim: Senhor, eu tô aqui numa cidade onde eu não conheço ninguém, porque se é aqui, né, irmãos? Se é aqui, eu tenho amigos, né? Eu tenho pessoas que podem me ajudar, que podem me socorrer, mas naquele lugar eu não tinha ninguém. E eu tive que confiar no Senhor. E eu lembro que eu não tinha mais leite, eu acho que eu tinha menos que esse copo aqui. E eu falei: Senhor, está à noite, amanhã eu não tenho leite para ele. E eu lembro que naquele dia, tocou meu interfone de manhã. Eu não sei como. Eu vou falar o nome da pessoa, acho que ela não vai ficar triste, não. Era a Rúbia. A Rúbia tá aí? Era a Rúbia. Era a Rúbia com o esposo dela. E ela falou assim: pastora, eu vim aqui ver minha família e eu vim rapidinho te dar um abraço. E eu falei assim: claro, entra aqui, Rúbia. Eu lembro que era bem cedinho, eu nem tinha acordado, eu acordei com o interfone. Eu lembro que ela entrou, ela falou: é aniversário de algum parente dela. E ela foi, ficou um pouquinho com a gente. Ela falou: pastor, eu não posso ficar muito porque a gente vai para o aniversário. Me deu um abraço e foi embora. E eu lembro que eu entrei no banheiro tomar banho. E ela tocou o interfone novamente e falou assim: pastor Tiago, desce aqui embaixo. E o Tiago desceu e a Rúbia falou assim: eu não sei se vocês estão precisando ou se vocês não estão, mas quando eu entrei no meu carro, o Senhor mandou eu dar isso para vocês. Ele pegou aquilo, agradeceu ela e subiu. E era uma oferta muito generosa. E eu quero te falar algo, essa experiência fez tanta diferença na minha vida, que hoje eu posso ter qualquer adversidade financeira. Eu não tenho medo, porque eu sei que o socorro do Senhor vai bater na minha porta. E é isso. Davi, ele tinha experiência com Deus. Ele matava o urso, ele matava o leão. E quando Golias se levantou, é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu não tenho medo, porque eu sei que eu vou vencer esse gigante da mesma maneira que eu venci o urso e que eu venci o leão. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas ela se fortalece com as experiências que o Senhor nos dá. Tenha experiência com Deus. Sabe? Entra no seu quarto. Queridos, eu não vou falar para você que eu sou a super espiritual, mas eu tenho colecionado experiências com Deus. Você tem colecionado experiências com Deus? Sabe, você tem colecionado o cuidado e o amor que o Senhor tem pela sua vida?
Ou você tem vivido de qualquer jeito? Vindo à igreja e conhecendo Deus somente de ouvir falar. O terceiro ponto é a importância de ter experiência com Deus. Tenha experiência com Deus. E o quarto ponto é: use o que você tem. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 ao 40, a palavra de Deus fala assim: que então Saul aceitou que Davi fosse representar o povo de Israel naquela batalha. Mas ele fala assim para Davi assim: mas você não pode ir assim não. Deixa eu colocar uma armadura, deixa eu te dar uma espada, deixa eu te arrumar para a guerra. E então Saul arruma Davi. Mas quando Davi coloca todos aquela roupa, aquelas armaduras, a palavra de Deus diz que ele não consegue nem andar. E ele fala assim: não tem como eu lutar com o gigante com esse negócio não. Deixa eu arrancar. Aí ele tirou tudo aquilo e ele pegou 5 pedrinhas, 5 pedras lisas. Em algumas versões eu consegui achar que Davi pegou 5 pedrinhas. Ele pegou o seu alforje, pastor, e sua atiradeira. E ele falou: agora sim, eu estou pronto. Use o que você tem. Sabe, muitas das vezes, quem já ouviu aquele ditado que fala assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde? E realmente, querido, é sempre mais verde mesmo. Sabe, às vezes, vamos ser sinceros, às vezes a gente olha e fala assim: nossa, né, se eu fosse casada com aquela mulher, ela é tão bonita. Ou nossa, se eu fosse casado com aquele homem, ele é tão carinhoso, tão educado, trata tão bem a mulher, talvez meu casamento seria melhor. Ai, nossa, aquele menino, aquela menina, aquele filho, aquela filha é tão educado. Talvez se eles fossem os meus filhos, a minha família estaria tão melhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus te deu é o suficiente. O que Deus te deu é o suficiente para você. Talvez se você tivesse o que o outro tem, você estaria destruído. Porque se Davi decide ir com todas aquelas roupas, ele seria derrotado. Pare de ficar olhando para o que o outro tem. Para de ficar olhando para o outro ministério. Para de ficar olhando para os outros filhos, sabe? Para. Ah, se eu tivesse aquele salário, a minha vida mudaria. Não mudaria, você estaria lascado. Porque você tem o suficiente. Não despreze aquilo que você tem, porque Davi não desprezou aquilo que o Senhor tinha concedido a ele. Aquilo que você tem é o suficiente para você vencer Golias. O que você tem é o suficiente para você derrubar o gigante que tem atormentado a sua vida. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês é: vá em nome do Senhor. Vá em nome do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Esse eu vou ler. Fala assim: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Pode pôr outro. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele sabia que não era o que ele tinha. Davi sabia
que não era a sua força. Davi sabia, sabe, que seria impossível vencer Golias na força do seu braço. A própria palavra de Deus diz: não se estribes, não se apoia no seu próprio entendimento. Davi sabia disso, porque Davi conhecia Deus. E Davi falou assim: eu sei que eu não sou capaz, por isso eu não vou com lança, eu não vou com espada, eu não vou com nada disso. Eu vou contra você em nome do Senhor. Queridos, muitas das vezes nós estamos desfalecendo dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, sabe? Dentro do nosso emprego, dentro de tantos lugares, porque nós ainda não conhecemos o poder que há no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Filipenses 2 que Jesus obedeceu até a morte, e a morte de cruz, e que por ele ter obedecido até essa morte, Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, e que diante desse nome todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Ele é o Senhor. É através do nome de Jesus que nós somos salvos. É através do nome de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. É através do nome de Jesus que os demônios e as enfermidades saem. Existe um poder sobrenatural, não é um poder natural. É um poder sobrenatural que está sobre esse nome. Existe uma autoridade. É como se Deus pegasse todo o seu poder e colocasse sobre o nome de Jesus. Você tem declarado o nome de Jesus no seu lar? Você tem declarado o nome de Jesus lá no seu emprego? Você tem declarado o nome de Jesus sobre o seu casamento e sobre os seus filhos? Porque reclamar é o que a gente faz de melhor. Mas hoje é noite de você se levantar como Davi, como um guerreiro, como uma guerreira, como um bom soldado de Cristo, e declarar sobre a sua casa o nome de Jesus. E declarar sobre todos os seus problemas o nome de Jesus. Ah, pastora, mas eu nem tenho problema. A minha vida está maravilhosa. Ok. Mas talvez você precise amanhã. E aí você já sabe que você precisa levantar e declarar o nome de Jesus. Pare de ficar reclamando, de ficar murmurando. Se levanta. Se levanta hoje. Sabe, decida a viver um novo de Deus na sua vida. Davi usou Golias como um trampolim para ser reconhecido e aplaudido em Israel. E você? O que você vai fazer com os seus problemas e suas adversidades? O que você vai fazer com Golias que tem se levantado contra você? Você vai ficar caído? Você vai ficar paralisado como aquele exército? Você vai ficar reclamando para todo mundo, porque tem gente que reclama para todo mundo, mas não tem coragem de ajoelhar e fazer uma oração e reclamar para Deus. Hoje a decisão está nas suas mãos. Ou você pode fazer tudo isso, ou você pode pegar hoje Golias e fazer dele um trampolim para algo extraordinário na sua vida.
Posso falar algo para você? Thomas Edison, quando era pequeno, ele não conseguia aprender. Por várias vezes, a mãe dele foi chamada na escola e ouviu: o seu filho não consegue aprender. Por várias vezes Thomas Edison escutou isso, mas ele não ficou chorando lá: nossa, eu não vou aprender. Ele pegou aquilo e fez um trampolim para o seu sucesso. Ele criou a lâmpada e ele foi aplaudido. Você imagina, gente, antes era tudo vela, não tinha iluminação. Imagina no dia que acendeu a luz. Meu, o cara arrebentou. O Walt Disney trabalhava em um jornal. E sabe o que foi falado para ele? Olha, hoje você está sendo dispensado, porque você não é tão criativo. Ele não ficou lá no quarto dele: eu não sou criativo. Não, sabe o que ele fez? Um ratinho. E ele começou a fazer animação com esse ratinho, que é o Mickey, que eu e você conhece hoje. Se aquele cara não é criativo, Senhor, então, meu Deus, até desanimo. O cara mais criativo que nós temos hoje no nosso mundo. O dono da Honda foi despedido da Toyota, porque ele não era tão bom. Então ele sai naquele ambiente de desemprego, limpa a garagem dele e começa a construir peças com as suas próprias mãos. Eu não sei como foi a sua vida. Eu não sei o que falaram para você. Mas eu quero te dizer nessa noite: use esse Golias para fazer algo extraordinário na sua vida. Seja alguém extraordinário. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Mas que você não se levantasse desse banco de qualquer maneira. Mas que você se levantasse hoje como verdadeiro guerreiro do Senhor. Sem medo. Sabe? Nós não podemos ser como aquele exército que era tímido, que tinha medo, que ficou paralisado diante das afrontas de Golias. Não. Nós somos o exército de Cristo e nós não vamos ficar paralisados, porque nós decidimos nessa noite avançar. E eu quero te falar algo: as portas do inferno não prevalecerão contra mim e contra a sua vida. Não prevalecerão. Eu queria que você começasse aí no seu lugar a orar já. Sabe, que você começasse a colocar diante do Senhor todas as adversidades que você tem vivido. Sabe, eu não sei quais palavras que foram liberadas sobre a sua vida e que te fizeram paralisar, que te fizeram ficar estagnado. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que você pode se tornar alguém extraordinário como Davi. Você pode fazer algo extraordinário ainda. Porque a sua vida não acabou. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você perdoar. Ainda dá tempo, sabe, de você vencer essa luta. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Eu não sei se ela tem sido, sabe, uma enfermidade que tem assolado a sua vida. Eu não sei se tem sido o seu casamento.
Eu não sei se tem sido os seus filhos, se tem sido a sua mente. Sabe, eu não sei. Mas eu quero te desafiar nessa noite a clamar pela presença poderosa do Deus vivo. Davi não podia derrotar Golias. Ele sabia das suas condições físicas. Ele sabia o quão pequeno ele era. Mas Davi sabia uma coisa também: que o poder de Deus estava sobre a vida dele. E o poder de Deus o capacitava. Queridos, deixa o poder de Deus descer sobre a sua vida hoje e te capacitar para o seu chamado, para a sua família, para os seus filhos. Ore ao Senhor e clame, clame, clame por essa presença gloriosa, por esse poder de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus que capacita está sobre esse lugar. Seja inundado, seja inundada por essa glória, por essa unção de Deus que está aqui sobre esse lugar. Sabe? Às vezes você não pode ver, porque os nossos olhos não conseguem enxergar mesmo. Mas eu quero te falar algo do mundo espiritual. Existe algo acontecendo nessa noite. Seja inundado com a glória de Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.